Será que nós estamos vivendo ou só indo atrás de prazer? Se você não me conhece, eu sou a Gabriela e esse é o nosso podcast Atrás do Pensamento. E aí, turma? Tudo bom? Vamos lá, vamos bater um papo? Se você ainda não viu os outros vídeos desse canal, veja também depois, deixe sua curtida e seu comentário. Vamos lá, vamos bater um papo? Pega o seu cafezinho amigo aí e vamos trocar uma ideia. Galerinha, hoje eu queria conversar com vocês sobre dopamina. E aí nós vamos olhar para esse livro aqui, ó. Nação Dopamina. Esse livro é maravilhoso, absolutamente atual. E, obviamente, ele vai falar sobre a nossa busca ali por prazer, o nosso vício ou não vício em dopamina. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês hoje. Turma, lembrando que não é porque uma autora escreveu algo que é muito interessante, muito atual, que ela é 100% autoridade sobre esse assunto. Sempre há espaço para discordância, sempre há espaço para a gente pensar diferente, para nós termos, né, ideias diferentes. Então, eu acho legal que mesmo livros que tragam assuntos que são muito atuais, que a gente consiga ter um olhar crítico e maduro sobre as coisas. Eu, quando li esse livro, fiquei pensando que ela era 100% autoridade, que tudo que ela estava dizendo tinha 100% de razão e pronto, acabou. Mas é importante a gente observar, porque às vezes a gente acaba levando para algum tipo de extremismo. E aí a gente vai pro oposto, e aí acaba que a gente se torna desequilibrado do mesmo jeito, né? Acho que a primeira coisa interessante que ela traz é que a questão da dopamina não é exatamente só a busca ali, só a felicidade, né? Mas é a busca pelo prazer, é aquela coisa que te faz, sei lá, perseguir mais felicidade, mais prazer, mais conquistas, enfim. E aí, claro, eu acho que atualmente, se a gente falar coisas de dopamina, naturalmente a gente associa com celular, tecnologia e tal, só que não é só isso. Eu acho curiosíssimo quando as pessoas falam que tem pessoas que são viciadas em ir à academia, né? Ontem aqui em casa nós voltamos a ir à academia. E eu já gostei muito de ir na academia, na época que eu tinha personal e tal. Só que eu tinha um auxílio para executar bem os exercícios, eu sabia bem como é que fazia cada exercício. E agora eu fico com muita vergonha. Eu sei que ninguém tá reparando exatamente, mas quando tem alguém fazendo exercício de um jeito muito bizarro na academia, eu reparo. Então eu tenho medo de ser a pessoa que tá fazendo coisas bizarras. Mas jamais eu acho que eu vou ser viciada em ir à academia, mas tem gente que de fato é. Tem pessoas que são viciadas em ler livros de X específicos. Eu acho que é ela que fala, que é uma doutora, né, que escreve esse livro, que ela tinha um vício em ler romances, não eróticos, mas romances meio ali mais quentes e tal. E que aí ela percebe que, sei lá, ela tava trocando um momento no trabalho de produtividade pra ler esse tipo específico de livros, né? Então, eu acho que dá pra ser viciado em quase qualquer tipo de coisa nessa vida. Mas ela trata um pouco disso, sobre essa questão de que não é só a tecnologia e tal. Mas o principal é que não é simplesmente a busca pelo prazer e o vício da dopamina em si que faz a gente ficar doente. É o excesso de informações que a gente tem. Cara, eu sempre paro pra pensar que há algum tempo atrás, há um bom tempo atrás, né, na verdade, nós éramos, sei lá, pessoas que viviam ali numa breve comunidade de fazendas, o que quer que seja, né? Mas... E aí, sei lá, se o seu pai era médico, a chance de que você fosse médico era enorme. E se a sua família era da parte lá de cana-de-açúcar, você provavelmente ia ser lá um fazendeiro de cana-de-açúcar. Então não tinha muito essa questão de opção, de profissão, de vida. Era aquilo ali que a sua família faz. De repente, uma pessoa ali mais distante um pouco não trabalhe com a cana, seja um médico. Aí pode ser que você queira ser um médico. Mas não tinha essa quantidade infinita de opções que a gente tem hoje. Não tinha essa quantidade de informações. Eu não sei se vocês são assim, mas às vezes quando eu vou no shopping, e aí eu não gosto de almoçar no shopping. Mas se de repente eu tiver saído e, pô, já passou muito da hora, ou tô com muita fome, não tomei café da manhã, vou precisar almoçar no shopping. E se eu não tiver me programado antes de sair de casa, olha, eu vou sair de casa, vou lá no shopping, vou almoçar no Spoleto. E eu não tiver pensado antes no que eu quero,
eu fico olhando pra praça de alimentação de verdade, num sofrimento, tipo, ai meu Deus, onde que eu vou comer? E mesmo que eu decida o lugar, eu fico, ai, mas esse aqui tem muito arroz, esse aqui tem muito isso aqui, esse aqui não tem isso aqui. E eu acho tudo meio assim, e eu não consigo decidir. Quando, na verdade, se eu precisasse almoçar no shopping e só tivesse uma opção, eu teria que ir nessa opção, pronto, acabou. Almoçaria, segue o baile, ou eu me programaria pra não almoçar no shopping e pronto, acabou. Fim. Então, o que a autora traz, eu acho que é o ponto principal, é que é o excesso de escolhas e de informações que tem adoecido a gente. Porque a gente quer ir pra todas, a gente vai atrás de tudo e a gente acaba insatisfeito com tudo. Esse é o ciclo da dopamina no nosso cérebro. É isso que faz com que a gente fique viciado. Um dos ensinamentos mais importantes que ela traz no livro, que a gente precisa trazer para nossa vida, é muito legal quando a gente observa a ciência e a gente tenta falar, tudo bem, a ciência é isso aqui. O que eu faço com isso? Então, por exemplo, o açúcar em excesso, tananã. Esses são os dados. X% de pessoas consomem X% de açúcar por dia e essa pessoa fica viciada. Ah, entendi. Essa informação do papel funciona assim. O que eu faço com isso? Aí você fala, então eu vou consumir açúcar 3 vezes por semana, ou eu vou tirar o açúcar do café, ou eu não vou comer uma sobremesa todos os dias, quando você busca uma aplicação prática dessas coisas. Então, ela traz algumas coisas e é bom que a gente consegue traduzir para coisas práticas, né? Ela traz algumas informações e a gente pode traduzir isso para vivências do nosso dia a dia. Ela fala que o nosso cérebro busca equilíbrio. Então, todo mecanismo de prazer, ele vai trazer um, sei lá, efeito rebote de compensação. Então, quando a gente passa muito tempo ali no celular, no TikTok, né, e ver vídeo, quando a gente para, o nosso cérebro precisa equilibrar aquela quantidade de dopamina que os vídeos, cada começo de vídeo trouxe uma descarga de dopamina pro nosso cérebro. Então, esse querido aqui precisa se reequilibrar. E aí, o que ele faz? Ele tem uma ausência. Fica ali em branco. Peraí, deixa eu só dar uma respirada. Sabe quando você sai de uma reunião de trabalho, ou você sai de um dia de trabalho que você teve que conversar com muita gente, e você fica, uau, acho que eu preciso só ficar 10 minutos em silêncio e sem me mexer. Quando eu trabalhava com crianças, né, esses seres humanos que abraçam infinitamente e se deixar o tempo inteiro, às vezes eu chegava em casa e eu precisava de um tempo, assim, só sem falar com ninguém, sem ninguém me encostar, sem nada. Porque é um equilíbrio, é pro nosso cérebro reequilibrar. Então, muitos abraços, muito toque, muito contato físico, depois a gente vai fazer, pensa ali numa balancinha, né, daquelas balanças que fazem assim. Pensa que você precisa dosar do outro lado pra coisa ficar reta, pra balança ficar reta. Então precisava de um momento de silêncio. Então o nosso cérebro faz isso automaticamente, não é uma decisão nossa. Eu fiquei vendo vídeos aqui na internet por 10 minutos. Então durante 10 minutos eu vou ficar parada. Não, é o seu cérebro que faz isso sem você nem perceber. E é esse momento de ausência que é o que faz a gente fazer o quê? Pega o celular de novo e volta, ou vai compensar de outra forma. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma dieta e aí ficou um dia sem comer o açúcar e a gente come açúcar todo dia, naturalmente a gente é pouco ou muito viciado em açúcar. Então, naturalmente, seu corpo vai ficar aqui, açúcar, come, por favor, só um docinho. Porque ele tá pedindo pra reequilibrar. Só que, né, qual que é a briga dessa história toda? A questão é que a gente não sabe fazer a nossa parte para contribuir com o equilíbrio de todo e qualquer vício. Por exemplo, o cigarro. A pessoa que é viciada em cigarro, essa pessoa fuma todos os dias. Que seja mais, que seja menos, 2 por dia, um maço por dia, não sei o que lá. Ela fuma todos os dias. Ela não dá um tempo pro cérebro dela, e aqui eu não tô falando do malefício que a coisa faz, tá bom? Tô falando só do mecanismo de vício. Ela não dá um tempo pro cérebro dela lembrar como é a vida sem cigarro, porque ela já tá viciada. Então ela não consegue dizer, bom, vou fumar um cigarro hoje, amanhã eu não fumo, depois de amanhã eu fumo um, aí depois uns 3 dias sem fumar, que aí não vira um vício. Não, a pessoa só fuma lá todos os dias, e aqui fuma você pode substituir por qualquer coisa que você for adepto em excesso. Comer um doce, celular, acessar X tipo de vídeos, tudo
tudo dá pra você ficar viciado, até a tal da academia. Então a gente não abre espaço pro nosso cérebro ficar ali, um momento down, um momento parado. Sabe a tal da meditação? Ela é o contraponto para barulho, para excessos. Então, quando a pessoa faz meditação, ela tá se colocando e permitindo que o cérebro dela entre em equilíbrio. Ela tá indo conscientemente para uma situação onde ela vai equilibrar. Porque excesso, naturalmente, a gente sabe que a gente já tem, né? Pessoas que trabalham de home office todos os dias e aí no fim de semana não sai de casa. Chega um momento que pode ser que essa pessoa fique deprimida, que essa pessoa fique habituada demais a não sair de casa, que essa pessoa tenha medo de sair de casa. Não foi o que aconteceu na pandemia? Na época da pandemia, eu tinha acabado de começar a atender e eu atendia convênio. E são as sessões de 30 minutos, então, e é um valor bem baixinho. Então, para dar um valor que seja ali um salário e tal, você tem que atender bastante gente. Então, a cada meia hora você tá ouvindo novas histórias. E eu ouvia muitas pessoas falando que, ai, porque eu quero ir ao shopping, eu já vejo o shopping cheio. Ai, já me dá um nervoso. Por quê? Porque essa pessoa ficou habituada, não necessariamente viciada, mas habituada a não sair de casa. A uma vida onde ela precisa ficar afastada das pessoas. E aí, quando ela vai fazer o que é diferente do que o cérebro dela tá vivendo, buscando ali um equilíbrio, fica um pouco em casa e sai um pouco, isso quando as coisas já estavam abertas, né? Naturalmente, essa pessoa vai ter algum desconforto. E aí, é essa palavrinha que também aparece no nosso livrinho aqui, desconforto. Qual é a questão? Você passa ali, olha o celular, olha o celular, olha o celular, e aí você fecha, e eu tô te dizendo que isso acontece comigo também. Você fecha, e aí tudo bem, vi aqui 10 minutos de vídeo, eu vou precisar ir voltar e ler o meu livro. A gente não dá conta direito. A gente só consegue engatar na leitura quando a gente sobrepõe o desconforto, quando a gente ultrapassa aquele momento de desconforto. Porque quando você tá fazendo aquela coisa que você já ficou habituado, ou viciado, ou acostumado, pra você fazer uma outra coisa que seja contrária a isso, você tem que enfrentar um desconforto pra você engajar no que quer que seja. Então eu fumo. Pra eu ficar confortável em não fumar, eu vou precisar passar por um hiato aqui, um momento de desconforto. Eu mexo muito no celular. Se eu quiser parar de mexer muito no celular, eu vou ter que enfrentar um momento de desconforto, que vai ser a ausência desse celular. Se eu quiser parar de comer açúcar todos os dias, eu vou ter que enfrentar um momento de desconforto. E aí é a questão: alguém aí está querendo enfrentar um momento de desconforto? Claro que não. Nem tudo é consciente, tá bom? Não tô falando que tudo isso que a gente tá sentindo e pensando que eu tô trazendo são coisas conscientes. Algumas não são e a maior parte delas não é. Então, se a gente quiser enfrentar esse tipo de coisas, a gente precisa enfrentar o desconforto. E o que a nossa indústria e o que a nossa vida, a nossa sociedade tá ensinando pra gente hoje é tudo menos enfrente o desconforto. Então, é o negócio do tudo, todo site que você abre tem uma propaganda de algum site que você acessou recentemente, ali com a roupa, com a promoção. Você fala o nome de uma loja perto do seu celular, vai aparecer uma promoção. Você fala de barco, daqui a pouco aparece uma promoção de barco no seu celular. Então, não existe um mecanismo. Você não tá lá 10 minutos e automaticamente o TikTok vai dizer: Gabriela, pare agora de ficar no TikTok e vá fazer 10 minutos de meditação para se reequilibrar. Você tem ali, você pode colocar mecanismo de bloquear o seu celular, né? Ah, eu vou usar 1 hora de rede social por dia. E aí o celular bloqueia e você pode desbloquear se você quiser. Mas qual é o incentivo que a indústria nos dá para aguentar esse momento de desprazer ou de desconforto pra gente conseguir passar pro próximo passo, que é o de equilíbrio? Não tem. Não tem. Não tem. Simples assim. É um incentivo a compras, é um incentivo a jogos e claramente, eu acho incrível. Claro, existem coisas que viciam mais e coisas que viciam menos. Naturalmente, a Cacau Show ou a Copenhagen ou qualquer loja de doce que vende coisas com açúcar não tá tentando te deixar viciado, tá tentando fazer com que você coma ali uma coisinha e tal. Mas eu não acredito que essa coisa está tentando te deixar viciado. Só que agora,
tem outras coisas como as redes sociais, como jogos, cujo mecanismo desse aplicativo, desse tipo de coisas, é sim te deixar viciado. É muito louco isso. É muito louco, porque nós seres humanos, em sociedade, temos que zelar pelo nosso bem e cuidarmos uns dos outros. Porque a indústria, a coisa que vem aqui de cima, não vai zelar pela gente. Não vai. Então a gente tá vivendo, isso é o contexto de que nós estamos vivendo num momento da nossa sociedade que ninguém quer que nós sejamos pessoas não viciadas. Então, não tem mais, por exemplo, hoje a propaganda do cigarro. Mas tem a do açúcar, tem a do café, tem a dos jogos, tem a das compras. Então, assim, claro, eu não tô dizendo que todas essas indústrias querem que a gente fique viciado e que a gente fique lá miserável e perca a nossa vida por conta do vício. Porque também é curioso como que nós conseguimos conviver com o vício, né? Nós trabalhamos ali, sei lá, diante do computador, 8 horas por dia, que seja com um rendimento maior ou menor, mas a gente vai, faz ali nossa obrigação, e quando termina a gente passa 2 horas e meia no transporte público, no celular. Então você vê pouquíssima gente dentro do trem, dentro do metrô, no ônibus, lendo um livro. Que seja que a pessoa esteja dormindo porque ela está exausta, sim. Mas até o descanso a pessoa não faz ali dentro do ônibus, quando tá sentada, claro, né? Porque a pessoa tá tão ali nesse objetinho que faz você ficar mais acordado, que a pessoa não consegue nem descansar, que é uma necessidade extrema. Às vezes a pessoa, 4h30, 5h30 da manhã já tá acordado, tá super cansado no fim do dia. E essa pessoa senta no metrô, essa pessoa às vezes não tá descansando. Ou lendo um livro, ou fazendo algum descanso saudável, um descanso literal ali de dormir mesmo. Não, a pessoa está na rede social e aquilo não é um descanso, aquilo é mais estímulo para o cérebro. A gente associa a descanso, mas não é. É mais uma descarga de coisas no nosso cérebro que vai deixar a gente sobrecarregado. Entendeu? A gente tá tendo aqui no Brasil casos muito sérios e muitos casos de burnout. Será que não tem nada a ver essa história do celular e essa história dos nossos vícios e do excesso de prazer com a história do burnout? A gente tem trabalhado muito. E será que a gente tá só trabalhando porque é isso, eu preciso desse emprego? Será que para algumas pessoas ser workaholic já não se tornou um vício também? Então a nossa sociedade tá começando a apresentar problemas que refletem todas essas vivências nossas, o excesso de prazer. Não é só a tecnologia que é problemática. E a autora traz que existe um balanço para isso, que existe uma solução que não é tão absurda assim, que não é se internar na clínica viciados no celular anônimos. A gente precisa aguentar o desprazer. Para você levantar 5 horas da manhã, para você ir na academia, você sair da cama, você precisa enfrentar ali um desprazer. Um momento de desconforto. Que você sai da sua cama quentinha, que você se levanta, que você poderia dormir ali até 10 horas da manhã. E aí você vai e você consegue fazer uma atividade que é boa para você. Então a gente precisa conscientemente se organizar para aguentar desconforto. Então quando você coloca lá o limite de redes sociais no seu celular, você precisa se lembrar, na hora que bloquear, eu vou ter que conscientemente aguentar o desconforto e não desbloquear as redes. Ou me organizar para fazer 15 minutos aqui, 15 ali, 20 ali quando eu tiver um pouco no trem, claro, para não precisar nem bloquear, para eu me educar e esse limite nunca chegar. Então a gente tem que fazer, sim, um momento de programação consciente de como que a gente vai enfrentar esse desconforto, se programar para aguentar esse desconforto. Então lembra quando eu falo lá, acho que é o primeiro episódio, ou talvez o segundo, não, é o segundo, do Jordan Peterson, que eu falo, né, costas eretas, ombros para trás. Que eu falo que a gente só precisa de uma vitória, que a gente precisa se organizar, vou fazer uma meta essa semana, uma meta na outra semana, e a coisa toda. Então, a gente se organiza, porque a gente vai se educando de forma organizada. Se educando, eu digo assim, se programando. Olha, eu acho que essa quantidade de tempo que eu fico no celular, isso aqui que eu tô fazendo, esse hábito, não é saudável pra mim. Então, eu vou me programar. Como que eu vou fazer pra enfrentar esse desconforto?
eu vou pôr o meu celular pra despertar longe da cama, então eu vou ter que levantar, preparar ele, eu já corro pro banheiro, já tomo um banho, jogo uma água gelada na cara, sei lá, cada pessoa vai fazer a sua coisa. Então é uma programação consciente de como que a gente vai enfrentar o desconforto. Como que a gente vai enfrentar esse ato de momento ruim que é pra quebrar esse hábito, esse excesso de uso, enfim, das coisas que estão fazendo mal pra gente. É a programação de como que a gente vai fazer isso. E aí ela sugere, a autora, um jejum de dopamina. Então não é ir voltar, morar no mato, jogar o celular fora. Às vezes eu brinco e falo que acho que a gente tinha que todo mundo jogar o celular fora. Mas é muito útil. Eu ligo pra minha avó e falo com os meus pais quase todos os dias. E falo, às vezes ligo pra minha irmã e falo com os meus sobrinhos pelo vídeo. Cara, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Dá pra dizer que a tecnologia é tóxica por causa disso? Não, isso é ótimo. Na pandemia, que a gente ligava uns pros outros no vídeo, isso é muito bom. Só que o excesso disso é ruim. Então, ao invés da gente simplesmente querer jogar tudo fora, a gente pode trazer equilíbrio, fazer um jejum, tirar as redes sociais por 15 dias. Silêncio para o sofrimento que isso causa. Hoje mesmo, se eu tirar meu TikTok, eu vou ficar com alguma crise ali de abstinência, com certeza. E é o que precisa fazer. Ah, mas eu trabalho com a internet. Tem o TikTok Studio, você pode postar o seu vídeo direto pelo outro aplicativo e deixar o aplicativo do TikTok em si fora, Instagram, sei lá, não sei o nome de outras redes sociais. Não faço a menor ideia. E a gente pode tirar por um tempo essas coisas. Ah, eu como açúcar muito, todo dia eu tenho que comer uma sobremesa, senão eu fico com dor de cabeça. Tirar um pouquinho, tirar ali por 15 dias, tirar por 20 dias. Cara, teve um ano que eu fui fazer 40 dias sem café. Impressionante. Um grande estudo científico, dava pra fazer. Eu cochilava, assim, eu tô fazendo aqui, falando com você, não sei o que lá, eu cochilava. Cochilava, de verdade. Cortando aqui papel lá na escola, cortando papel. Cochilava e eu tava dormindo bem. Senti um cansaço que parecia que eu tava arrastando 20 sacos de cimento nas costas. Eu tinha um cansaço imenso. E demorou muito pra passar. Não é que passou assim no 5º dia. Gente, demorou muito pra passar. Então, de repente, o café é um negócio que dá dor de cabeça e tal. Faz um dia sim, um dia não. Aí daqui a pouco um dia sim, 2 não. Aí daqui a pouco um dia sim, outro não. E outro não. E fica uns dias sem tomar. Faz ali, vou tomar só uma pequena dose todos os dias de manhã. Aí depois eu faço um dia sim dessa dose pequena e outro não, outro sim. Vai ajustando. Eu sei que é difícil a gente ter que viver com essas abstinências. Porque, gente, olha... Ninguém fala disso, mas é uma tal de uma dor de cabeça, de um cansaço. O açúcar também dá isso. Nossa, é muito ruim. É muito ruim. Então a gente tem que se programar pra gente fazer isso. Porque quando é criança, existem teorias que não concordam com isso e não vamos problematizar. Mas sei lá, tem gente que fala de tirar lá a chupeta, a mamadeira, a amamentação. Tira de uma vez, a criança vai chorar por 3 dias e passou. Porque as crianças são muito mais adaptáveis que a gente. Elas se dão muito melhor com essa coisa do que a gente. Embora eu ache sim que tem coisa que a gente só tem que tirar. Mas é importante também a gente ser honesto. Olha, não vou dar conta. Não vou dar conta de ficar 40 dias sem o café. 40 dias sem o açúcar. Então come uma coisa menor. Toma uma dose menor. Depois que você já tiver lá 10 dias tomando uma dose bem pequenininha. Aí você faz dia sim, dia não. Vai se ajustando com honestidade. Nossa, acho que honestidade é o principal de tudo. E aí sim a gente consegue fazer um jejum de dopamina. E a gente consegue readequar o nosso cérebro, permitir que ele sofra um pouco do desconforto, mas que ele volte ao normal. E aí também a tal da autoanálise, da autoobservação. Será que eu tô já ficando muito necessitado dessa coisa de novo? Eu sei que é chato também ter que ficar se programando toda vez, fazer ali uma tirada, ou toda vez tem que ficar tirando as redes, toda vez tem que ficar se comer açúcar. Mas é isso, pra gente conseguir ter um cérebro um pouco mais saudável, uma vida mais equilibrada, tem que ter sim um pouco de equilíbrio e às vezes um pouco de ausência dessas coisas. Pra gente conseguir que o nosso cérebro fique saudável. Porque aí a gente não consegue ler um livro, a gente não consegue trabalhar direito. Tudo porque a gente tá com excesso de informação e de prazer. Cara, isso é muito louco? Você não acha muito louco? Mas é isso, turma. Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu indico, se você quiser, esse livro é muito legal, chama Nação Dopamina. É doutora Ana
com 2 N's, e um sobrenome aqui que eu não sei, mas com essa capa e com esse nome vocês já vão conseguir comprar o livro. É um livro muito legal, eu acho que vale sim a reflexão, vale você grifar, vale você tirar uns minutinhos por dia pra ler a teoria toda dela. É muito interessante, vale sim também você tirar um pouco dessa coisa que você tá usando em excesso, comendo em excesso, pra dar um espaço pro nosso cérebro voltar pro lugar e fazer ufa, pra gente conseguir ser mais saudável, certo? Se você tem alguma outra indicação de livro para que eu possa fazer mais vídeos, deixa aqui nos comentários. Manda esse vídeo para os seus amigos, isso é muito importante pro meu trabalho, tá bom? Beijos!